Então, gente, em primeiro lugar eu quero agradecer a presença de todos, né, aqui nessa tarde. Para quem não me conhece, mãe Sandra Regina de Ançã, ou Sandra Regina, mestre Sandra, né, tem gente que me conhece como mestre, porque eu faço magia divina, dou cursos da área terapêutica, desenvolvimento pessoal, desenvolvimento mediúnico. Então, temos aqui o NEF, né, que é o Núcleo de Estudos Espiritualistas Filhos de Fé. E desde 99, mais ou menos, vai fazer uns 20 anos agora, que eu venho estudando essa área da terapia, fazendo vários cursos, política, esotérica, espiritualista, não ligada à religião, e principalmente de autoconhecimento. Então eu fui lá, né, iniciei os estudos, onde eu fiz os primeiros cursos, eu fiz tarô, numerologia, quirologia, que é leitura de mãos, né? E ao longo dos anos eu fui fazendo outros cursos, me tornei reiki, fiz reiki, cromoterapia, a numerologia, feng shui, baralho cigano, tarô, né? Mas quando eu fui buscar mesmo, né, ajuda, teve um certo momento da minha vida em que a minha vida estava muito complicada. Meu relacionamento com o pai dos meus filhos não estava bom e eu queria entender o motivo. E eu encontrei uma terapeuta. Fiz tratamento por 6 meses, né? E eu gostei tanto e fui aprender como é que é essa coisa do autoconhecimento, né? O que fazia a gente mudar, ter essas mudanças, né? Como é que acontecia essa mágica, vamos dizer assim, né? Porque quando a gente começa a praticar algumas coisas, as mudanças ocorrem e a gente não entende exatamente o porquê. Ou até mesmo o contrário, né? A gente faz um monte de coisa na vida achando que vai ser tudo bem e acontece tudo ao contrário, e a gente não entende o motivo. Então, o autoconhecimento, ele traz pra gente esse tipo de informação. Como é que a gente funciona, né? E aí, uma pessoa, né, que ao longo do tempo depois, as mudanças que eu fiz na minha vida foram tão grandes que eu acabei realmente me separando desse companheiro, porque eu percebi que não era culpa, né, não tinha algo errado, era que acabou. Tem coisas na vida da gente que duram um período, acaba, e você tem que seguir em frente. E aí passou mais um tempo, conheci o Ronald, né, meu atual companheiro, marido, esposo, diretor da Rádio Sensorial FM, locutor, do programa O Melhor das Religiões Afro, segunda a sexta, todo dia ao vivo, das 11 às 13 horas. Então o tema de hoje, né, que me veio a intuição, é falar qual é a importância do autoconhecimento para a espiritualidade. Alguém já parou para se pensar? Por que deve se conhecer? Vocês podem falar, viu, gente? Pode fazer pergunta, participa, levanta a mão, não precisa ter medo não. Né? Ela não morde. Você não morde? Não, não morde. Eu sou feia, eu sei, a cara é feia, mas não morde. Tem cara de bravo? Tenho, né? Então alguém já parou para pensar nisso? Como é que você funciona? Como é que você é? Para que serve? O que você está fazendo aqui? Por que você nasceu? Ninguém parou para pensar? Ah, bom, que susto! Todo mundo parou pra pensar, mas ninguém fala. Ah, bom, que susto! Todo mundo acho que já parou, já pensou. Ninguém parou, todo mundo pensando de novo. Deu um bug aí na cabeça de todo mundo. Falei, gente, ninguém parou pra pensar, ninguém pensa aqui? Meu Deus! Então tá bom. Gente, só avisando, os temas das palestras, ele vai ser também depois postado no blog, vai ser por escrito, todo o tema que eu falar. Como eu falei, vai ter alguns vídeos no YouTube, tá? E no dia 22 de março, às 13 horas, eu vou estrear um programa na rádio, tá? Vou voltar a fazer meu programa. Qual rádio, senhora? Sensorial FM. Ah, bom, já fiquei preocupado. www.sensorialfm.com.br com o programa Eureka. Então os temas também vão ser os temas do programa, tá? O pessoal vai poder mandar perguntas, tirar dúvidas, vai ser bem legal também. E aí eu fiquei pensando, né? Nós seres humanos, a gente precisa aprender a entender. Quando eu comecei, fiz esses estudos holísticos, esotéricos, mas alguma coisa em mim não preenchia.
Eu sentia falta de alguma coisa. Né? Em 2004, eu conheci Rubens Saraceni. Fui procurá-lo em São Paulo, comecei a fazer o curso de magia divina e automaticamente voltei a fazer o desenvolvimento mediúnico, junto com o Pai Rubens. E uma das principais coisas que ele fazia quando a gente entrava no desenvolvimento era fazer a gente ler o Livro dos Espíritos. Ai meu Deus, quem é kardecista aí que são os principais? É o Livro dos Espíritos, tem um outro que é o Evangelho segundo o Espiritismo. E ele falava, gente, vocês precisam fazer cursos de autoconhecimento. Vocês precisam entender como é que vocês funcionam. Por quê? Porque nós não somos só matéria. Nós não somos só espírito. Nós somos um conjunto de coisas. E todo mundo trabalha junto. Minha matéria, meu espírito, minha energia. Não é verdade? Só que adianta eu saber só como é que meu lado espiritual funciona, me preocupar em desenvolver só a minha mediunidade? Mas aí a minha cabeça tá cheia de caca, de porcaria, e eu não sei como fazer pra mexer nisso. Meu emocional tá péssimo, e aí eu vou pro terreiro achando que eu tô linda e maravilhosa. Vou lá fazendo a minha obrigação aqui, né? Jesus vai me salvar. Mas não é bem assim. Então, por isso que ele sempre batia nessa tecla. Procura o autoconhecimento. Saiba como é que você funciona. Sua cabeça, suas emoções, sua energia. Porque tudo é um conjunto. E a gente facilita muito o trabalho da espiritualidade quando a gente faz isso. A gente encontra o equilíbrio. Né? Porque tem gente que vive ou só na matéria... Tem gente que vive só no espiritual. Tem gente que vive no mundo, no meio a meio, mas que não sabe que lado que tá, que não tem a percepção. Então você começa a buscar o equilíbrio. Você começa a ter a percepção das coisas. Porque os dons mediúnicos, eles existem. Mas a gente precisa ter equilíbrio para poder saber e conhecer como é que funciona. Como é que a gente interage. Eu já tive conhecimento de uma pessoa, que ela era manicure. Quando ela pegava nas mãos ou nos pés da pessoa para fazer as unhas, ela começava a falar, fazer trabalho mediúnico enquanto ela trabalhava. Ela falava a vida da pessoa, qual era o problema, e biriri bororó. E nisso ela perdia muito tempo no trabalho dela também. Por quê? Primeiro, nem tudo que ela dizia era autorizado. Ela não tinha o filtro para isso, ela ia falando. Às vezes você está com problema, você até precisa saber, mas você saber falar. Em vez de você ajudar a pessoa, você prejudica ainda mais. Né? Então, demorou bastante tempo para ela ter esse tipo de percepção também. O filtro dela de não sair falando, não é porque eu sou vidente, que eu não sou, tá, gente? Eu falo que mediunicamente eu sou uma porta. Eu não vejo, não escuto, né? Sou cega, surda, né? E só não sou muda porque, graças a Deus, eu sei falar. Mas eu tenho meus olhos ali que foi me dado pra mim, né? Quanto Deus me deu um presente que são os meus olhos, que é o Pai Ronald. Ele é a visão da minha vida espiritual. Declarações de amor. Né? Eu vou gravar sempre você. Não, é sério, gente. Mediunicamente falando, a minha intuição é o que rege. Então eu sou obrigada a aprender a desenvolver isso, deixar isso bem apurado, bem aguçado. Porque como é que eu vou dirigir um trabalho espiritual, orientar as pessoas, se eu não tiver isso bem trabalhado em mim? Tem que estar bem equilibrada também. Né? Mas, por exemplo, tem várias pessoas que têm visão, né? E às vezes ela não tem a percepção do que está no espiritual e o que está na matéria. Ela não consegue ter essa diferenciação. E isso atrapalha muito a vida da pessoa. A pessoa está dentro de um escritório trabalhando, ou está andando na rua, está fazendo alguma coisa e ela não sabe se aquilo é espiritual, se aquilo é da matéria, a pessoa fica desorientada. Então a gente fazendo o autoconhecimento, a gente vai tendo esse equilíbrio, essa percepção, para as coisas poderem acontecer de uma forma mais natural, porque é natural, é a gente que desconhece. Então a gente, como seres humanos, né, a gente precisa entender de onde a gente veio,
para onde a gente vai, né? Como ser bons médiums. O que é ser médium? O que é mediar? Emprestar o seu corpo. Você que tá aí, responde pra mim, que aqui ninguém me responde, gente. Obrigada, hein? É fazer a ponte entre um lado e outro da vida. Isso, mediar, é fazer a ponte, né? Então as pessoas acham também que ser médium é ou é um karma muito pesado, um fardo muito pesado, né? Ou é algo que faz a pessoa muito especial. Não é. É ser um instrumento. Agora, uma faca que não corta, ela é boa? Péssima. Então nós somos que nem facas, a gente precisa estar afiado para ser um bom instrumento, para funcionar, né? Então estudar a espiritualidade, né, que é a nossa maior preocupação, que é a relação ao espírito. Então todo o universo espiritual, né, que é o que acontece do lado de lá, a gente quer ter a visão, a gente quer ter todos os dons desenvolvidos. Mas aí a gente para pensar, como é que meu cérebro funciona? E a gente para pensar, como é que ele funciona? Ele tem um padrão. E a gente vai vivendo no automático e a gente não tem nem ideia dessas coisas. Como é que eu disparo as minhas emoções? Como é que eu reajo diante das situações? Por que eu reajo daquela forma e não de outra? Né? Então, tudo isso é importante a gente saber, entender. Mas se você não souber, né, qual que é o funcionamento do seu corpo enquanto ser encarnado, porque quando a gente desencarna o funcionamento é diferente, a gente perde a matéria. Aí eu paro de pensar. Então o que me faz pensar? É meu cérebro? E agora? É a nossa busca inconstante de novos conhecimentos. Morri, não tenho mais corpo físico, não tenho mais cérebro. Mas eu continuo pensando. Então o que me faz pensar mesmo sendo encarnado? O espírito. A alma. Seu corpo mental. Nós temos corpos. Somos divididos. Tudo se forma em conjunto. Encarnados nós temos 7 corpos. O final dele é a matéria. Quando eu desencarno eu perco 2 corpos. O material e o perispírito. Mas eu continuo com os outros 5 corpos. Né? E esses corpos eles interagem um com o outro. E é isso que a gente precisa ter esse conhecimento para a gente poder entender como é que as coisas acontecem. E aí, né, quando a gente não conhece, não tem esse tipo de conhecimento, dentro de um trabalho espiritual, os nossos guias, as nossas entidades, eles vão ficando sobrecarregados. A gente dificulta muito o trabalho da espiritualidade quando a gente não tem esse tipo de autoconhecimento. Por qual motivo? Né? Vamos imaginar, chegamos hoje para o trabalho, passamos ali pelo portão, vocês não sabem, mas ali já tem uma pessoa, um guardião que te limpa assim que você entra no local. Já começa o trabalho ali, já vai te limpando, mais um pouquinho ali já tem o caboclo defumando, já vai limpando. Então o trabalho ele já começa espiritualmente, para que você tenha esse equilíbrio quando você adentra num lugar espiritual. Principalmente quando você é um médium trabalhante de uma casa. Né? E aí, eles vão levar um tempão também. Quando você passa numa consulta, vamos imaginar, eu não trabalho em casa nenhuma, eu não sou médium. Mas eu vou entrar num terreiro, seja numa igreja, vou falar com o padre, vou tomar uma orientação. Espiritualmente existe sempre alguém do outro lado trabalhando. Pode não haver uma incorporação de um padre, mas existe alguém ali espiritualmente amparando ele também. Tá? E essas entidades, esses seres espirituais, eles levam um tempão para começar a curar suas mágoas, a mexer no seu mental, a mexer no seu emocional, fazer todo um trabalho de limpeza, para que você tenha um pouquinho de equilíbrio. Para que você comece a melhorar, a tomar consciência, né? Para depois você, opa, agora eu vou cuidar de mim. Você chega lá todo encacarecado, assim.
aquela coisa assim. Parecendo todos os maracujá amassados, como diz o seu Sete. Vocês estão todos com cara de maracujá. Não durmam, acordem. Vocês estão dormindo. Tá chato o assunto, né? Tá chato, vocês estão gostando? Não. Vou embora. Magoei. Eu tô escrevendo. Tá, gente? Então, cabe a nós a gente saber como é que a gente funciona, né? Ter consciência de que a gente é um espírito encarnado. Justamente por essa razão, nós somos divididos em partes física, mental, emocional, energética. Ah, eu vou passar tudo para vocês hoje? Não, ao longo das palestras eu vou passar todo esse conhecimento, mas hoje o que eu quero é trazer esse despertar para vocês. A gente, olhando, parece uma coisa só, mas nós temos várias partes a serem trabalhadas. Né? Porque ao longo das nossas encarnações, quantas dores, quantas mágoas, quantos ressentimentos a gente não traz. Aí entra uma outra coisa que nós vamos criando personalidades e elas vão ficando paradas no tempo. E elas influenciam a gente aqui hoje. Eu preciso aprender a buscar essas partes, interagir com ela, conscientizar para poder integrar em mim, porque fui eu que criei, só que ela ficou parada lá, ela não tem consciência, cabe a mim buscar. Vou pirar o cabeção de vocês hoje. Tá? Isso faz parte de um trabalho de apometria e física quântica. Tá? Mas tudo isso é criado pela gente. Vou dar um exemplo. Quando a gente vai numa lista, a gente vai num supermercado, começa a fazer uma lista de tudo que eu preciso buscar. Não vem uma vozinha, aí precisa comprar isso, precisa comprar aquilo, tá faltando aquilo outro. Não tem uma vozinha aqui dentro da cabeça da gente? Aí você tá no mercado, ai, precisa comprar aquilo. Ah não, compra isso aqui que é melhor. Tem sempre alguém que parece que tá falando com a gente. A gente fala que a gente tá batendo papo com a gente mesmo. Isso é uma parte nossa. Criada pela gente. Nós temos milhares de partes. E todas elas falam com a gente o tempo inteiro. Por que às vezes a gente vai deitar e dormir e não consegue? Eu falo que a gente fica churrascando na cama. Churrascando é legal. Você fica churrascando, parece um churrasco, virando pra lá e pra cá, assim, na churrasqueira. Daquele calor e você não dorme. Então a gente fica batendo papo com essas partes. Gasparetti chamava elas de amebas. Fica batendo papo com as amebas. Né? Dentro da apometria o pessoal fala que são as subpersonalidades. Então, dependendo da linha aí filosófica ou de estudo que você vai, cada um dá nomes. Tem muita gente que chama de sombras. Por quê? Porque nem sempre a gente quer olhar para elas. Quando é boazinha, né? Aquela que te dá coragem, aquela que te vai pra... Opa, você adora, mas aquela que você te torna